Olha, tem gente que acha que esse ano voou. Eu sou dessas, tá? Outros já acham que o ano não termina nunca, tá demorando demais. Mas fato, amigos, é que 2022 foi mesmo um ano muito marcante em muitos sentidos, né? Na política, no esporte e, infelizmente, na violência. E nesse penúltimo dia para a despedida de 2022, vamos fazer o seguinte, vamos juntos relembrar as imagens, os fatos que marcaram o ano que se encerra. Então, quem vai participar desse momento com a gente são as nossas repórteres de polícia, Suzy Faria e Vanusa Santana, já estão aqui na área, vão nos ajudar a relembrar os momentos mais impactantes desse 2022 que está chegando ao fim. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o meu amigo George Bitt. Vocês repararam que George não está aqui no estúdio comigo, né? Mas é porque daqui a pouquinho ele vai entrevistar ao vivo o governador do estado, Renato Casagrande. Ô George, bem-vindo, você vai participar dessa retrospectiva junto com a gente. Por onde você vai começar, meu amigo? Boa tarde para você. Bom, nós estamos aqui no Palácio Anchieta, Bruno, onde daqui a pouquinho a gente entrevista o governador Renato Casagrande. Boa tarde para você, boa tarde para a Suzy, boa tarde para a Vanusa, boa tarde aí para todo mundo que está assistindo o TN. Bom, daqui a pouquinho a gente entrevista o governador ao vivo, mas já que a gente está falando aí de retrospectiva, eu gostaria de lembrar um fato que marcou esse ano, foi em janeiro. A Suzy Faria recebeu uma mensagem no celular dizendo que um jovem estava com a barriga aberta na Praia do Ermitão, em Guarapari. E que esse caso tinha acontecido porque a namorada dele cortou a barriga. Suzy Faria rapidamente foi lá, nossa repórter delegada, né, e tudo, foi lá e fez a reportagem. No início, né, Suzy, você foi até questionada por muita gente, depois a imprensa acabou entrando no caso muito tempo depois, mas você trouxe essa informação até que a polícia entrou no caso e finalizou, não é, minha amiga? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente desse caso. Olha, George, realmente você tem razão, viu? Ninguém acreditava. Essa história começou com uma lenda urbana. Imagina se eu, com 31 anos de profissão, iria colocar minha cara para dar uma informação que não fosse verdadeira. Pois é, ninguém acreditava nessa história, nem tampouco a polícia. Mas bastou se aprofundar um pouco nesse caso para que a verdade viesse à tona e tudo acabasse se confirmando. Não era nada de lenda urbana não, viu? Aconteceu de verdade. Foi uma história que me fez ir várias vezes em Guarapari, conversar diretamente com todas as pessoas que estavam envolvidas. Nesse caso, eu conversei diretamente com cada um que participou integralmente do que houve naquela madrugada, naquela noite. Ouvi relatos de pessoas que preferiram não gravar entrevista, mas que me contaram fielmente tudo o que houve. E o que começou com lenda urbana se transformou em polêmica, ganhou o país, foi discutido até fora daqui e agora está na justiça. O andamento do processo já está no Fórum de Guarapari, eu dei uma olhada hoje pela manhã. A última movimentação foi no dia 15 de dezembro. Vão ser ouvidas as testemunhas que foram arroladas pelo Ministério Público sobre esse caso e o fato é considerado lesão gravíssima. O estudante já foi várias vezes até o hospital, continua se tratando com o problema que acabou tendo. A namorada dele, à época, passou para a medicina, o sonho dela lá na UVV, já está cursando isso daí. Enfim, foi uma história que, como eu disse, começou como uma lenda urbana, se transformou numa verdade e ainda hoje, meu amigo, causa muita polêmica, viu, George? Mas agora eu te digo uma coisa, amigo, não fui a única a tratar de um assunto tão difícil, tão polêmico. A minha colega Vanusa Santana, este ano, também se envolveu em um caso bastante curioso e que causou uma comoção aí no país inteiro. Conta pra gente, Vanusa, qual foi? Exatamente, Suzy. O dia 25 de novembro foi uma data que marcou a vida de muitos capixabas, né, de todos os capixabas e também de muitos brasileiros. Um adolescente de 16 anos invadiu 2 escolas em Coqueiral de Aracruz para cometer ataques. Nesse ataque, ele entrou numa primeira escola onde ele já havia estudado, a escola Primo Bitt,
e ali ele atirou contra vários professores que estavam na sala deles. Esse aluno acabou atirando ali e acabou atingindo muita gente nessa primeira instituição. Logo na sequência, ele saiu dali, foi para uma outra escola particular e lá também atirou contra várias pessoas. Então foi um dia muito difícil, né, para quem morava lá, quem mora lá em Coqueiral de Aracruz. Nós, aqui da TV Tribunas, fomos uma das primeiras equipes, eu e o meu cinegrafista Alex Nepomuceno, chegamos lá no local e a cena, Bruna Maria, que a gente viveu ali naquele momento foi uma cena de guerra. A gente, o tempo inteiro, tentando buscar informação para o pessoal, que o jornal já estava no ar, né, a gente dando as informações em tempo real e muitos familiares ali chegando. Então, depois que ele saiu dessa escola, Primo Beach, onde as pessoas estavam sendo socorridas, ele foi para uma segunda escola, que é uma escola particular, e ali ele atirou contra várias pessoas. O balanço de toda essa tragédia foram 12 feridos e 4 pessoas assassinadas, 3 professoras e uma adolescente que estudava nessa escola particular. Bem, esse adolescente de 16 anos já estudou nessa escola estadual, ele usou as armas do pai, que é militar, para poder atirar nessas pessoas. Ele foi preso horas depois, né, desses 2 ataques aí, que marcaram o Espírito Santo inteiro, também marcou o Brasil inteiro, porque até então, Bruna e Suzy Farias, a gente costumava viver essas cenas vendo pela televisão, fora daqui do país. A gente chegou a ter um caso em São Paulo, mas que não terminou com essa tragédia. Enfim, para mim foi, em 20 anos de jornalismo que eu tenho, de reportagem, para mim foi uma das mais difíceis de se fazer. Bruna. Vanusa, acredito que para todos nós, né, que estamos do outro lado trabalhando, e para quem estava em casa, muito difícil de acompanhar essa história também. E a gente fala de um dia que terror, que abalou os capixabas e nos atingiu diretamente. 6 ônibus foram incendiados. A tentativa de intimidar a imprensa foi um caos, né? Medo e indignação marcaram esse episódio de extrema violência. Um carro da nossa equipe foi incendiado por criminosos no bairro da Penha e o nosso cinegrafista foi ameaçado. Um ônibus do Transcol foi metralhado com mais de 30 tiros. Vou chamar a Suzy Faria aqui de volta para a gente relembrar esse fato marcante. Suzy, que inclusive estava na região onde tudo começou, né, Suzy? É mesmo, Bruno. A gente foi para lá para cobrir exatamente mais um ataque ali no bairro da Penha, mais uma situação caótica no local. Quando chegou perto do meio-dia, que a gente estava exatamente no local onde esse ônibus foi metralhado, o meu colega, o cinegrafista Alex Nepomuceno, foi render o meu cinegrafista e, por um minuto, ele acabou se distraindo e passando da entrada da rua onde nós estávamos. Mas logo ele percebeu o erro, foi contornar o carro para entrar na rua certa, quando ele acabou sendo cercado por 6 pessoas armadas. E sabe o que é mais curioso, Bruna? É que a gente estava numa rua abaixo. Chegamos a ouvir os disparos que foram feitos para cima para intimidar o meu colega. E até um policial que estava do meu lado chegou a comentar sobre isso. Logo depois, no minuto seguinte, ele já aparece do nosso lado, branco, nervoso, falando com a polícia o que tinha acontecido e ainda dizendo que o carro estava sendo incendiado por essas pessoas, por esses vândalos ali do bairro da Penha. No primeiro segundo, melhor dizendo, eu tive uma paralisia, não sabia o que fazer. No segundo foi um minuto de bobeira, que eu digo assim, porque a minha vontade foi de sair correndo atrás do carro para tentar ver se a gente conseguia salvar alguma coisa, não acreditando no que tinha acontecido. Fui impedida pelos policiais que logo deram a ordem, né? Deixa que nós vamos resolver isso, nós vamos atrás disso. Mas foram tão poucos minutos, tão poucos segundos ali, que não deu tempo sequer de salvar o carro. O meu colega já estava junto da gente, nervoso, mas ele estava vivo, ele estava bem, e ainda me deu um recado, né? Como eu falei no dia, entregaram uma bala aí, que os bandidos mandaram entregar, dizendo que era para a repórter que estava com eles ali. Foi um momento tenso, um momento triste, um momento em que a gente se sente vulnerável perante essa organização criminosa que domina aquele local. Você imagina, na rua onde a gente estava, tinha pelo menos 30 policiais. E na rua, logo em cima, eles estavam desafiando o poder público, desafiando a polícia. Desse episódio, né, fica essa tristeza de ver que essa comunidade tão boa está dominada
por essa galera aí que só pratica o mal, né? Sem dúvidas, é um fato que nos marcou a todos os capixabas também, uma violência tremenda. Suzy, obrigada aí por mais essas informações, relembrando aí mais um fato marcante. Daqui a pouquinho, Suzy está de volta com a gente também na nossa retrospectiva. A gente fala do novo cangaço que destruiu bancos e levou pânico aos moradores em Santa Leopoldina, região serrana do estado. Esse bando, né, gente, é conhecido por atacar agências em cidades do interior. Suzy Faria já está de volta aqui com a gente. Foi a Suzy que acompanhou também esse caso, né, minha amiga? Chocante. Muito chocante. Você imagina, Bruna, que uma cidade tão pequena, tão aconchegante, as pessoas, quando nós chegamos lá, logo nos primeiros momentos da manhã, as pessoas não acreditavam que tinha acontecido nem o que estava acontecendo. Muita polícia, havia suspeita de bomba, tiveram que liberar o espaço ali daquela pista que passa muita carreta, produção agrícola, né, de hortigranjeiros, que desce ali da região serrana, passa por aquela estrada. Enfim, foram momentos de tensão, tensão que continuou até que a polícia conseguiu achar. E o final foi desagradável, mas a polícia conseguiu achar todo o bando, descobrir em pouquíssimo tempo, um dia mais ou menos, tudo o que aconteceu, localizar e terminou aí com 6 pessoas assassinadas. Assassinadas não, né? Trocaram tiros com a polícia e acabaram morrendo. Foram momentos de muita tensão que nós vivenciamos ali, conversando com as pessoas do local, Bruna, e você vê, como você bem disse aí no início, é um novo cangaço que atua aí na região de Minas Gerais, São Paulo. Lá eles fizeram muitos desses assaltos que deram certo. Aqui no Espírito Santo eles tentaram, mas acabou dando errado. E olha, eu te digo o seguinte, hein? Se a polícia não tivesse agido com tanta rapidez e o desfecho não fosse o que foi, era bem capaz de, nesse momento, a gente estar vivenciando situações bem parecidas com essa, porque eles já tinham todo um plano para agir no município de Iuna, município pequeno também, com rotas de fuga já mapeadas. Bruna, foram momentos tensos naquele local, um acompanhamento em que as pessoas dali ficavam indignadas. O motorista que foi rendido, como você viu aí, ó, ele foi liberado logo em seguida pelo bando, praticamente eram todos eles envolvidos nesse crime. Ele conseguiu sair vivo, não foi usado como escudo humano, e o que deixa a gente extremamente preocupadas se isso poderia acontecer de novo. Mas, graças a Deus, mais um caso polêmico que nós assistimos aqui no estado e que terminou bem para a polícia. Bruna. Isso aí, destaque também para o rápido trabalho, resposta rápida da polícia nesse caso, né, Suzy? Obrigada aí pela ajuda na retrospectiva, né? São tantos fatos marcantes em 2022. Agora eu aproveito também para trazer outro caso que chamou muito a nossa atenção. Vamos mudar aqui para a câmera 3 para a gente falar do que aconteceu em abril, né? O desabamento de um prédio no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, que matou 3 pessoas da mesma família. A tentativa de resgate das vítimas soterradas foi angustiante demais. Os capixabas acompanharam aflitos, né, a tentativa de resgatar essa família. A Larissa Morassuti, de 37 anos, foi a única sobrevivente desse desabamento da casa dessa família e chegou-se à conclusão, depois da perícia, né, que um vazamento de gás provocou essa tragédia que aconteceu em Vila Velha, outro fato que marcou muito também nosso 2022. Em outubro, um caso chocou os capixabas, mais um caso, né? Uma menina de 11 anos matou a própria mãe a facadas e feriu o padrasto com a ajuda do namorado. Em depoimento à polícia, os dois confessaram esse crime brutal. A menina não foi autuada porque, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, menores de 12 anos não podem sofrer nenhum tipo de penalidade, mas foi um caso que chocou a todos nós, inclusive por conta dessa falta de punição, né? A mulher foi morta cruelmente pela própria filha. Agora a gente relembra também outro caso que aconteceu em abril. A modelo Luísa Lopes, de 24 anos, morreu atropelada enquanto pedalava em Camburi, Vitória. O motorista que atropelou a modelo foi indiciada. As investigações mostram que ela tinha consumido bebidas alcoólicas antes de dirigir. E a gente aproveita, né, para trazer essa atualização, porque há 10 dias a Justiça proibiu a motorista que atropelou a Luísa de dirigir. Então fica aí, né, a resposta, por enquanto, da Justiça para essa morte tão violenta dessa modelo, perdeu a vida tão jovem aí para violência no trânsito. E para encerrar a edição do penúltimo dia do ano,
a gente vai fazer uma homenagem, né? Vai trazer essa homenagem para vocês que foi feita pelo capixaba, que nos orgulhou tanto na Copa. Uma homenagem ao Rei Pelé, o ícone do esporte, que nos deixou ontem aos 82 anos. Richarlison usou as redes sociais para destacar a importância desse gênio do futebol. O camisa 10 que deixou a marca do Brasil pelo mundo, né? Que a nova geração faça valer a força de um dos maiores atletas da nossa história. Tá aí então a homenagem do nosso capixaba Richarlison ao Rei Pelé, que nos deixou ontem. Muito obrigada pela sua companhia nesse ano que passou e continue com a gente. Estaremos juntos, mais juntos que nunca em 2023. Boas festas, tudo de bom, muita paz pra gente nesse ano que se inicia. Que seja um ano de muitas notícias boas para todos nós, tá? Beijo enorme para vocês. Até amanhã. Amanhã eu tô por aqui. Tchau, tchau.